Olá, essa é uma tentativa de explicar o que foi lobotomia de uma forma simples e fácil de entender. Há cerca de 140 anos atrás, na Suíça, havia um psiquiatra chamado Gottlieb Burckhardt. O Burckhardt falou assim: as causas de doenças psiquiátricas estão em regiões específicas do cérebro. Ele realizou uma cirurgia perigosa em 6 pacientes esquizofrênicos, retirando partes do cérebro, algo inimaginável hoje em dia. Como resultado, entre 6, 3 dos seus pacientes mostraram sinais de melhora e um acabou morrendo. Essa foi considerada a primeira operação de psicocirurgia do mundo, mas a comunidade médica considerou o ato bárbaro e essa cirurgia nunca mais foi feita de novo. Quase 50 anos mais tarde, nos Estados Unidos, 2 fisiologistas falaram assim: o que será que acontece se a gente cortar um pedaço do cérebro de um chimpanzé? Esses 2 fisiologistas estavam estudando muito como funcionava o cérebro, mas na época os estudos sobre o cérebro não eram tão avançados como hoje, e não se sabia ao certo que papel desempenhava cada parte do cérebro. Por exemplo, esta parte do cérebro está relacionada com a memória e a linguagem, esta parte com a percepção sensorial e assim por em diante. Mas sobre essa parte chamada de lobo frontal não se sabia muito bem e não estava claro que função ela exercia. Foi aí que esses 2 fisiologistas realizaram um experimento no qual retiraram todo o lobo frontal de um chimpanzé para descobrir qual que é a função dessa parte do cérebro. Como resultado, o chimpanzé, que antes era violento, ficou calmo e manso. Esse experimento deixou claro que o lobo frontal está relacionado às emoções, mas na verdade, os 2 fisiologistas estavam meio que assim. Eu já sabia que ia dar esse resultado. Isso porque, um pouco antes desse período, houve um acidente que mostrou que o lobo frontal poderia estar relacionado às emoções. Esse acidente aconteceu cerca de 90 anos antes da experiência com o chimpanzé. Nos Estados Unidos, um jovem de 25 anos que trabalhava numa ferrovia foi atingido por uma explosão que aconteceu no trabalho e ficou com uma barra de aço presa na cabeça. Foi um acidente terrível que, novamente, teria matado. Mas, surpreendentemente, ele ainda conseguia falar, andar e não havia perdido a sua memória. Depois de ser levado para um hospital, descobriram que o lobo frontal do seu cérebro estava lesionado. Mas como ele conseguia andar e falar normalmente, o lobo frontal danificado não traz grandes problemas. Foi o que os médicos pensaram. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a perceber que a personalidade desse rapaz havia mudado completamente. Antes, ele era bondoso, justo e honesto. Mas depois do acidente, ele se tornou uma pessoa antissocial, agressiva e sem menor senso moral. Isso sugeria que o lobo frontal estava relacionado às emoções. Houve também outros casos em que a personalidade das pessoas com uma doença no lobo frontal havia mudado. Essas pessoas que sofreram danos no lobo frontal devido a doenças acabaram se tornando alguém com personalidade infantil e egoísta, ou mesmo se tornavam uma pessoa apática e sem emoções. E é por isso que mesmo antes da experiência com o chimpanzé, já se pensavam que o lobo frontal estava relacionado às emoções. Mas foi aí que, 90 anos depois, os fisiologistas provaram com sucesso essa ideia numa experiência com o chimpanzé e em 1935 foram participar em uma reunião de pesquisadores na Inglaterra para apresentar os resultados de seus experimentos. E a pessoa que se interessou muito nesse assunto foi um médico português chamado Egas Moniz. O Moniz falou assim: então, isso quer dizer que dá para curar doenças psiquiátricas funcionando no lobo frontal, né? O Moniz estava tratando muitos pacientes com distúrbios mentais, e alguns apresentavam sintomas graves e incontroláveis. Então ele pensou que talvez, mexer no cérebro dessas pessoas, como no experimento com o chimpanzé, poderia curar os distúrbios mentais. Só que remover todo o lobo frontal de um ser humano era demais. Por isso ele criou um método no qual consistia em destruir as conexões celulares que ficam na parte branca do lobo frontal com injeções de álcool. Ele realizou o procedimento em um paciente com sintomas graves que ficou melhor depois de fazer a cirurgia. Isso deixou o Moniz confiante e ele começou a realizar várias operações e em poucos meses ele já havia operado o cérebro de mais de 20 pacientes. O método cirúrgico original, que usava álcool, foi aprimorado e substituído por um método cirúrgico que usava um arame para cortar e retirar a parte branca do cérebro. E essa cirurgia foi chamada de leucotomia. No ano seguinte, em 1936, nos Estados Unidos, havia um médico chamado Walter Freeman. O Freeman falou assim: ao invés de usar arame, vou usar isso aqui para tirar a parte branca do cérebro. E assim surgiu um novo método cirúrgico em que consistia em tirar a parte branca do lobo frontal usando uma haste metálica com ponta cortante. Esse novo método foi chamado de lobotomia. Essa cirurgia foi feita em inúmeros pacientes com transtornos mentais e até o ano de 1942, por período de 6 anos, mais de 200 cérebros humanos foram forçados. E os pacientes que foram submetidos à operação começaram a apresentar sérios efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais incluem a perda de emoções, letargia e a perda de interesse pelas coisas. Porém, mais do que esses efeitos colaterais, o benefício, que era a melhora do estado mental, era maior. E por isso a lobotomia continuou sendo praticada. Em 1941, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, tinha uma irmã chamada Rosemary Kennedy, que também foi operada pelo Freeman. A Rosemary apresentava deficiência mental desde pequena. Na fase adulta, passou a ter comportamentos violentos e infantis. E isso era um grande problema para Joseph Kennedy, que
que era o pai da Rosemary. Isso porque a família Kennedy era uma família perfeita. Bonitos e ricos, eles chamavam a atenção das imprensas e sempre estavam no centro das atenções. O Joseph queria fazer da sua família perfeitinha um instrumento de conquista do poder político. Então não queria que ninguém soubesse que uma Kennedy tinha algum tipo de deficiência intelectual, ainda que leve. O que fazer então? Escondido da esposa, Joseph levou sua filha para ser operada pelo Freeman. E foi assim que Rosemary, que tinha apenas 23 anos na época, foi forçada a se submeter a uma lobotomia. Depois da cirurgia, ela ficou com uma personalidade mais calma, mas a idade mental foi reduzida para cerca de 3 anos de idade e ela não conseguia mais andar ou falar. Então ela foi internada em um hospital psiquiátrico e desapareceu da vista do público, sendo escondida pela sua família até a sua morte, na velhice. Apesar desses episódios macabros, o número de pacientes submetidos à lobotomia continuou aumentando e na década de 1940, o método cirúrgico tradicional de abrir um buraco no crânio evoluiu para a inserção de objeto pontiagudo parecido com um picador de gelo por cima do olho. Mas por que introduzir pelo olho? O lobo frontal fica por aqui, por isso era possível chegar lá por cima do olho. Esse método não deixava cicatrizes cirúrgicas e o tempo da cirurgia, que costumava levar 4 horas, passou a ser só 7 minutos, rápido que nem fast food. Esse novo método cirúrgico simples e rápido ficou muito popular e foi apelidado de lobotomia drive-thru ou lobotomia picador de gelo. O Freeman, que começou a ficar confiante, falou assim: Quero sair pro mundo e divulgar esse método cirúrgico. Assim, com um picador de gelo na mão e sua van, que ele apelidou de Lobotomobile, Freeman começou a viajar pelos Estados Unidos visitando os hospitais psiquiátricos e divulgando um novo procedimento cirúrgico. Em 1949, um prêmio Nobel com o título de criador de lobotomia foi concedido ao Moniz. E nos Estados Unidos, durante os 20 anos, entre 1936 e 1956, foram realizadas 60 mil cirurgias de lobotomia para tratar doenças psiquiátricas como depressão, esquizofrenia e transtorno do pânico. E à medida que aumentava o número de pacientes que se submetiam à cirurgia, o número de pessoas que morriam por falha cirúrgica ou que sofriam com os efeitos colaterais se tornava cada vez mais perceptível. Em particular, houve muitos pacientes que perderam as emoções e acabaram ficando apáticos e sem vida. E a lobotomia começou a ser criticada e vista como um método desumano. Algumas pessoas que se submeteram à cirurgia ficaram enfurecidas por causa disso, e o Moniz foi até baleado por seu próprio paciente. Em 1979, houve um assassinato no Japão em que o paciente se vingou do médico que fez a operação. Os perigos da cirurgia de lobotomia foram considerados problemáticos por muitos médicos desde a década de 1930, quando o método foi criado. Mas por que mesmo assim essa cirurgia foi aceita por tantas pessoas? Na época era considerado impossível tratar transtornos mentais e muitas pessoas procuravam desesperadamente por uma solução. Não apenas os próprios pacientes, mas também suas famílias e os médicos estavam tão desesperados que fariam qualquer coisa para resolver o problema. Os hospitais psiquiátricos estavam cheios de pacientes e naquela época os pacientes internados eram tratados com violência e não recebiam mudas de roupa. Então era como se fosse uma prisão. As coisas eram desse jeito. E foi por isso que a lobotomia era uma boa forma de tratar transtornos mentais naquela época. Mas à medida que aumentava o número de pacientes que sofriam com efeitos colaterais, surgiam mais críticas e pessoas que eram contra o método. Na década de 1950, foram desenvolvidos medicamentos para tratar transtornos mentais e a lobotomia, que era uma cirurgia arriscada, parou de ser realizada. E o prêmio Nobel que foi concedido ao Moniz começou a ser reconhecido como o pior prêmio Nobel da história. E teve até protestos para revogar um prêmio Nobel. O Moniz foi muito criticado, mas ele contribuiu muito nos estudos de medicina e o seu desejo de ajudar os pacientes e suas famílias era legítimo, por isso a avaliação do médico é controversa. Essa foi uma tentativa de explicar o que foi lobotomia de uma forma bem simples e fácil de entender. Dá um like e segue o nosso canal se gostou do nosso vídeo. Isso nos ajuda muito a produzir mais conteúdos. Muito obrigada e clique aqui para assistir ao nosso outro vídeo. Até a próxima!